Livro A Bússola de Ouro, capítulo 3, A Jordan de Lira. A faculdade Jordan era a mais grandiosa e mais rica faculdade de Oxford. Era provavelmente a maior também, embora ninguém tivesse certeza disso. Os prédios, agrupados ao redor de 3 quiláteros irregulares, datavam de todas as épocas, do início da Idade Média até meados do século XVIII. Sua arquitetura não tinha sido planejada. A faculdade crescerá aos poucos, com o passado e o presente se misturando a cada esquina, e o efeito final era de uma importância confusa e decadente. Sempre havia uma parte querendo desabar, e durante 5 gerações a mesma família, os Parslows, trabalhava para a faculdade em tempo integral, como pedreiros especialistas em andaimes. O Sr. Parslow, atual, estava ensinando a profissão ao filho. Os dois, com mais 3 empregados, subiam como formigas diligentes pelos andaimes que estavam montados no canto da biblioteca, ou ficavam sobre o telhado da capela e puxavam para cima novos blocos de pedra, rolos de chumbo brilhante e vigas de madeira. A faculdade era dona de fazendas e propriedades por toda a Inglaterra. As pessoas diziam que era possível caminhar de Oxford a Bristol, numa direção, ou de Oxford a Londres, em outra, e nunca sair das terras da Jordan. Em toda a parte do reino haviam olarias e tanques de tintura, florestas e oficinas de naves atômicas que pagavam aluguel a Jordan. E todo o primeiro dia de cada trimestre, o tesoureiro e seus funcionários somavam tudo, anunciavam o total ao conselho e encomendavam um par de cisnes para o banquete. Parte do dinheiro ia para novos investimentos. O conselho acaba de aprovar a compra de um prédio de salas das conversas em Manchester. E o que sobrava era usado para pagar os modestos salários dos catedráticos e dos criados, e dos Parslows, e de mais de uma dúzia de famílias de artesãos e comerciantes que serviam à faculdade. Para manter a adega bem provida de vinhos, para comprar livros e ambarógrafos para a imensa biblioteca, que ocupava o lado inteiro do quadrilátero Melrose e se estendia, como a toca de uma toupeira, por vários andares do subsolo. E também para comprar o equipamento filosófico mais moderno para a capela. Era importante manter a capela equipada com o que havia de mais moderno, porque a faculdade Jordan não tinha concorrentes na Europa ou na Nova França. Como centro de teologia experimental, Lira sabia disso pelo menos. Tinha orgulho de destaque da sua faculdade e gostava de se gabar disso com os vários moleques com quem brincava junto ao canal ou nos barreiros, e olhava para os enrustidos e professores visitantes com desprezo e piedade, porque eles não pertenciam a Jordan, e sendo assim deveriam saber menos, coitados, do que o mais humilde professor assistente da Jordan. O que era essa teologia experimental? Lira sabia tão pouco quanto os moleques da rua. Imaginava que era algo relacionado à magia, aos movimentos das estrelas e dos planetas, a miniaturas partículas de matéria. Mas tudo isso era apenas palpite, na verdade. Com certeza, as estrelas tinham dímons, como os humanos, e na teologia experimental se conversava com eles. Lira imaginava o capelão falando solenemente, escutando os comentários dos dímons das estrelas e depois concordando com o ar sábio, ou sacudindo a cabeça com tristeza, mas o que se passava entre eles ela não conseguia imaginar. E nem estava muito interessada. De certo modo, Lira tinha alma de moleque. O que ela mais gostava de fazer era subir nos telhados da faculdade com Roger, o ajudante de cozinha que era seu amigo, para cuspir caroços de ameixa na cabeça dos catedráticos que passavam lá embaixo, ou piar como corujas ao lado de fora da janela de uma sala de aula, ou apostar corrida nas ruas estreitas, roubar maçãs no mercado, brigar, assim como ela não fazia ideia das disputas políticas que se escondiam sobre a aparência e a normalidade no dia a dia da faculdade. Também os catedráticos, por sua vez, não conseguiam enxergar o caldo fervilhante de alianças, inimizades, guerras e acordos que era a vida de uma criança em Oxford. Crianças brincando juntas, que cena agradável! Existe alguma coisa mais inocente e encantadora que isso? Na verdade, Lira e seus amiguinhos estavam envolvidos numa guerra mortal, naturalmente. Primeiro, as crianças de uma faculdade, serviçais jovens, os filhos de criados e Lira declaravam guerra às outras. Mas essa inimizade era esquecida quando as crianças da cidade atacavam a criança da faculdade. Então todas as crianças das faculdades se juntavam e lutavam contra as crianças da cidade. A rivalidade entre esses dois grupos tinha centenas de anos e era bastante profunda e apreciada. Mas até isso era esquecido quando outros inimigos ameaçavam.
Um inimigo era eterno. Os filhos dos oleiros, que viviam perto dos barreiros e eram desprezados tanto pelas crianças da faculdade como pelas da cidade. No ano anterior, Lyra e algumas crianças da cidade tinham feito uma trégua provisória e atacaram os barreiros, atirando grandes pedaços de argila sobre os filhos dos fabricantes de tijolos e derrubando o ensopado castelo de barro que eles haviam construído. Depois rolaram cada um deles na substância pegajosa de onde eles tiravam o sustento. Até todos, vencidos e vencedores, ficaram parecendo um bando de bonecos animados. O outro inimigo regular tinha sua época, as famílias dos egípcios, que moravam em barcos de canal, iam e vinham com as freiras de primavera e outono e estavam sempre dispostos a brigar. Havia uma família em particular, que voltava regularmente para seu atracadouro na parte da cidade, conhecida como Jericó, com quem Lyra vinha lutando desde a primeira vez que teve força para jogar uma pedra. Na última vez que essa família esteve em Oxford, ela, Roger e alguns dos outros ajudantes da cozinha de Jordan e da faculdade, St. Michaels, prepararam uma emboscada, jogando lama na barcaça pintada de cores brilhantes, até que a família inteira desembarcou para expulsá-los. Nesse momento, o esquadrão de reserva, sob as ordens de Lyra, invadiu o barco e afastou da margem, deixando que a embarcação flutuasse canal abaixo, atrapalhando os barcos que passavam, enquanto os incursores de Lyra revistavam a barcaça de uma ponta a outra, procurando a rolha. Lyra acreditava firmemente nessa rolha, e essa assegurou à sua tropa que se puxassem o barco afundaria no mesmo instante. Não a encontraram e tiveram que abandonar o barco quando os egípcios os alcançaram. Acabaram fugindo, pingando água e em meio a gritos de triunfo pelas ruas estreitas de Jericó. Aquele era o mundo e o prazer de Lyra. Na maior parte do tempo, ela era uma selvagenzinha ambiciosa e sem educação, mas sempre tiveram a sensação de que aquele não era seu mundo inteiro, que uma parte dela pertencia à solenidade e aos rituais da faculdade Jordan, e que, em algum lugar da sua vida, havia uma ligação com o elevado mundo da política representado por Lord Ciel. Essa intuição apenas fazia com que ela se achasse superior e mandasse nos outros moleques. Nunca passara pela sua cabeça tentar descobrir alguma coisa sobre isso. Ela passara a infância, então, mais parecendo um gato selvagem. As coisas só mudaram um pouco quando Lord Ciel aparecia na faculdade. Ter um tio rico e poderoso era muito bom para se vangloriar, mas o preço disso era ter que ser agarrada pelo catedrático mais ágil e levada à governanta para ser lavada e metida num vestido limpo, sendo em seguida acompanhada com várias ameaças à sala de estar dos decanos para tomar chá com Lord Ciel. Alguns catedráticos mais velhos também eram convidados. Lyra, rebelde, jogava-se na cadeira até o reitor lhe ordenar severamente que se sentasse direito, e ela então fazia uma cara tão zangada que até o capelão achava graça. Essas visitas formais e constrangedoras nunca variavam. Depois do chá, o reitor e o punhado de catedráticos convidados deixavam Lyra e o tio sozinhos, e ele a chamava para ficar de pé à sua frente e contar o que aprendera desde a última visita dele. Ela então murmurava tudo o que conseguia lembrar sobre geometria, ou árabe, ou história, ou ambarologia. E ele, recostado, pernas cruzadas, e observava enigmaticamente até ela ficar sem palavras. No ano anterior, antes da expedição do norte, ele tinha perguntado também: "E como você passa o tempo quando não está estudando com afinco?" E ela respondeu: "Eu brinco, só isso, por aí pela faculdade, só brincadeira." Então pediu: "Me deixe ver suas mãos, garota." Ela estendeu as mãos para serem examinadas, e ele virou para ver as unhas. Seu Demon estava deitado como uma esfinge no tapete, sacudindo a cauda de vez em quando, encarando Lyra sem piscar. "Sujas", declarou Lord Ciel, empurrando as mãos dela. "Aqui nesse lugar não lhes fazem tomar banho?" "Sim, mas as unhas do capelão estão sempre sujas, até mais que as minhas. Ele é um homem culto. Qual é a sua desculpa?" "Devo ter sujado depois que lavei." "Onde é que você brinca, para se sujar tanto assim?" Ela o encarou desconfiada. Tinha a impressão de que subir no telhado era proibido, embora ninguém tivesse lhe dito isso com todas as letras. "Em algumas salas velhas", respondeu afinal. "E onde mais?" "Nos Barreiros, às vezes, e em Jericó e Port Meadow." "Mas em algum outro lugar?" "Não." "Está mentindo. Ontem mesmo vi você no telhado." Ela mordeu o lábio e ficou calada. Ele a observava ironicamente. "Quer dizer que brinca no telhado também?" continuou. "Costuma entrar na biblioteca?" "Não, mas encontrei uma gralha no telhado da biblioteca." "Foi mesmo? E a pegou?"
Ela estava com a pata machucada e eu ia matar a Yassarela, mas Roger disse que tínhamos que cuidar dela. Então lhe demos sobras de comida e um pouco de vinho, e ela melhorou e voou para longe. Quem é Roger? Meu amigo, o ajudante de cozinha. Entendo. Você não falou pelo telhado. Você. Entendo. Então você andou pelo telhado o dia inteiro. Não o telhado inteiro. Não dá para chegar no prédio Sheldon, porque é preciso dar um pulo da torre do peregrino por cima de um espaço. Há uma clarabóia que se abre ao telhado, mas não consigo alcançar. Você andou pelo telhado inteiro, menos o prédio Sheldon, e lá embaixo. Embaixo? Para baixo do chão a faculdade é tão grande quanto para cima. Estou surpreso de ver que você ainda não descobriu isso. Bem, já estou de partida. Você parece bastante saudável. Tome aqui. Tirou do bolso um punhado de moedas, de onde separou e entregou a ela 5 dólares de ouro. Não lhe ensinaram a agradecer? Perguntou. Muito obrigada, ela murmurou. Você obedece ao reitor? Ah, sim. E ele respeita os professores? Sim. O timão de Lord Ciel riu baixinho. Era o primeiro som que ele fazia. E Lyra enrubesceu. Então vá brincar, disse Lord Ciel. Lyra se virou e disparou para a porta, aliviada, se lembrando de parar e dizer até logo. Assim tinha sido a vida de Lyra antes do dia em que ela resolveu se esconder na sala privativa e pela primeira vez ouviu falar no pó. E naturalmente o bibliotecário estava enganado ao dizer ao reitor que ela não precisaria de atenção. Ela teria ouvido com muita atenção quem quer que pudesse lhe falar do pó. Nos meses seguintes, iria ouvir muita coisa sobre o assunto, e finalmente iria saber mais sobre o pó do que qualquer outra pessoa no mundo. Mas, enquanto isso, havia toda aquela fascinante vida de Jordan acontecendo bem à sua volta. De qualquer maneira, havia outra coisa para se pensar. Nas últimas semanas, um boato vinha se espalhando pelas ruas. Um boato que fazia algumas pessoas rirem e outras silenciarem, assim como algumas pessoas riem de fantasmas e outras têm medo deles. Sem que qualquer pessoa pudesse imaginar o motivo, crianças estavam começando a desaparecer. Acontecia assim. Ao longo da margem oriental da grande rodovia que é a do rio Isis, repleto de barcaças de tijolos, asfalto ou milho navegando devagar, até abaixo de Henley e Maidenhead. Chegando em Teddington, até a maré do oceano germano alcança, e ainda bem, mais abaixo até Mortacre, passando pela casa do grande mago Dr. Dee, por Fawkes-Hall, onde os parques jardins ostentam seus chafarizes e suas badoleiras durante o dia, e seus lampiões nas árvores e seus fogos de artifício à noite. E passando pelo palácio de Whitehall, onde o rei comanda semanalmente o Conselho de Estado, pela Torre Shot pingando seu infindável chuvisco de chumbo derretido e de água escura, e ainda mais abaixo, até onde o rio, agora lago, é imundo, faz uma grande curva para o sul. Ali fica o bairro de Limehouse, e lá está a criança que vai desaparecer. É um menino chamado Tony Macarius. A mãe pensa que ele tem 9 anos, mas ela tem memória fraca destruída pela bebida, e ele pode ter 8 ou 10. Seu sobrenome é grego, mas assim como a idade pode ser apenas um palpite da mãe dele, porque ele parece mais chinês que grego, e pelo lado da mãe ele tem sangue irlandês, Krailinger e Lasker. Tony não é muito inteligente, mas tem uma espécie de ternura desajeitada que às vezes o leva a dar um abraço meio bruto na mão da mãe e plantar um beijo pegajoso em seu rosto. A pobre mulher geralmente está tonta demais para tomar uma iniciativa dessas, mas corresponde com carinho, quando percebe o que está acontecendo. No momento, Tony está vagando pelo mercado na rua Pai. Ele está com fome e é de notinha e ele não vai encontrar comida em casa. É de noitinha e ele não vai encontrar comida em casa. Tem no bolso um xelim que um soldado lhe deu para levar para recado a sua garota Tem no bolso um xelim que um soldado lhe deu para levar um recado à sua garota favorita. Mas Tony não vai desperdiçar seu dinheiro com comida quando se pode conseguir tanta coisa de graça. De modo que ele fica vagando pelo mercado com seu pequeno Demon, uma pardoca, no ombro observando tudo, por entre as barracas de roupas usadas e as de papéis de sorte, os vendedores de fruta e o vendedor de peixe frito, e quando a barraca e seu Demon estão ambos olhando para o outro lado, a pardoca dá sinal e as mãos de Tony vão à frente, para dentro da camisa larga com a maçã ou um punhado de castanhas, e afinal com um pastelão quentinho. A barraqueira o vê e dá um grito, e seu Demon gato salta, mas a pardoca de Tony está voando e o próprio Tony está quase na esquina. Palavrões e pragas o acompanham.
mas não até muito longe. Ele para correr junto à escada do oratório de Santa Catarina, onde se senta e pega seu troféu quente e amassado, deixando um rastro de molho na camisa. E ele está sendo observado. Uma dama usando um casaco longo de pele raposa amarela e vermelha. Uma linda jovem cujos cabelos castanhos brilham delicadamente dentro da sombra de seu capuz, forrado de pele. Está parada à porta do oratório, alguns degraus acima do garoto. Talvez o ofício esteja terminando, pois pela porta atrás dela jorra luz. Lá dentro, um órgão está tocando, e a dama está segurando um livro de orações enfeitiçado com pedras preciosas. Tony nada percebe, feliz com o rosto enterrado no pastelão, os dedos dos pés curvados para dentro e as solas descalças juntas. Ele mastiga e engole enquanto seu Demon se transforma numa ratinha e alisa os bigodes. O Demon da jovem dama está se destacando no casaco de pele de raposa. Ele tem forma de um macaco, mas não um macaco comum. Tem os pelos compridos e sedosos, de um tom dourado forte e lustroso. Com movimentos sinuosos, ele desce lentamente a escadaria na direção de Tony e se senta no degrau acima do garoto. Então a ratinha percebe alguma coisa e se transforma outra vez em Pardoca, virando a cabecinha de lado e saltando 1 ou 2 passos pela porta. O macaco observa a Pardoca. A Pardoca observa o macaco. O macaco estende a mão devagar, tem a mão pequena e preta. As unhas são garras perfeitas, os movimentos são suaves e convidativos. A Pardoca não consegue resistir, se aproxima com mais alguns saltos e então esvoaça para a mão do macaco. O macaco a ergue e a estuda de perto antes de se levantar e voltar para junto do seu ser humano, levando consigo um Demon Pardoca. A dama baixa a cabeça, perfumada, para lhe sussurrar alguma coisa. Então Tony se vira. Não consegue evitar. Rateira! Chama, de boca cheia com um certo susto. Olá, diz a linda dama. Qual é o seu nome? Tony. Onde é que você mora, Tony? Na Alameda Clarice. Que pastelão? Esse pastelão é de quê? De carne. Gosta de chocolate? Gosto. Por acaso tem mais chocolate do que poderia beber. Quer vir me ajudar a acabar com ele? Tony já está perdido. Desde o momento em que seu Demon insensato saltou para a mão do macaco, ele acompanha a jovem e o macaco dourado ao longo da rua Dinamarca, passando pelo cais do algoz e descendo a escadaria do Rei George, até uma portinhola verde na parede de um armazém de teto alto. Ela bate, a porta é aberta. Eles entram, a porta se fecha. Tony nunca mais sairá, pelo menos por aquela entrada. E nunca mais vai ver a mãe, e ela, pobre bêbada, vai pensar que o filho fugiu. E, quando pensar nele, vai achar que a culpa foi sua e vai se desmanchar em lágrimas. O pequeno Tony Macairos não foi a única criança raptada pela mulher com o macaco dourado. No portão do depósito, ele encontrou uma dúzia de outras, meninos e meninas, nenhuma delas com mais de 12 anos, apesar de que, tendo todas elas uma infância parecida, ninguém tinha certeza da própria idade. O que Tony não percebeu, naturalmente, era o que todas tinham em comum. Nenhuma criança daquele portão quietinho tinha chegado à adolescência. A gentil dama acomodou-o num banco ao longo da parede e lhe mandou, por uma criada silenciosa, uma caneca de chocolate, tirado da panela sobre o fogão de ferro. Tony comeu o resto do pastelão e bebeu o líquido quente e doce sem prestar muita atenção ao que estava em volta. Ninguém prestou muita atenção nele. Era pequenino demais para ser uma ameaça e apático demais para desempenhar satisfatoriamente o papel de vítima. Foi outro menino quem fez a pergunta óbvia. Ei, dona, por que trouxe a gente pra cá? Era um moleque de ardurão com um bigode de chocolate e uma ratazana preta e magricela como Demon. A dama estava parada perto da porta, conversando com um homem corpulento com um jeito de capitão de navio. Quando se virou para responder, ela tinha uma aparência tão angelical, a luz sibilante da lamparina e nafta, que todas as crianças se calaram. Queremos a sua ajuda, ela disse. Vocês não se importam em nos ajudar, não é? Ninguém conseguia dizer uma palavra. Tímidos de repente se limitavam a ficar olhando para ela. Nunca tinham visto uma mulher assim. Ela era tão graciosa, simpática e boazinha que eles sentiam que não mereciam tamanha sorte e faziam com prazer tudo o que ela pedisse, apenas para ficar mais um pouco com ela. Ela revelou que iam fazer uma viagem. As crianças seriam bem alimentadas e vestidas, e aquelas que quisessem poderiam mandar um recado para a família dizendo que estavam em segurança. Logo o capitão Magnusson as levaria para o seu navio, e quando a maré estivesse favorável, iam sair velejando até o mar e depois rumar para o norte. Logo, as poucas crianças que queiram mandar um recado para o lar que tivessem estavam sentadas em volta da linda dama,
que escreviam o que elas ditavam e deixavam que desenhasse um X desajeitado no final. Dobrava a folha e colocava dentro de um envelope perfumado, e escrevia o nome nele, o endereço que lhe davam. Tony teria gostado de mandar alguma coisa para a mãe, mas sabia que ela não ia conseguir ler. Deu um puxão de leve na manga do casaco da dama e cochichou, que queria que ela dissesse à mãe onde ele estava indo, e tudo mais. Ela inclinou a cabeça graciosa para bem perto do corpinho mal cheiroso do menino, acariciou sua cabeça e prometeu passar adiante o recado. Então as crianças se amontoaram para se despedir. O macaco dourado acariciou de mão de todas, e todas elas tocaram na pele de raposa para dar sorte, ou como se estivesse recebendo alguma força ou esperança ou bondade vinda da mulher. E ela se despediu de todas e as levou até uma lancha a vapor parada no cais, deixando-as ao cuidado do valente capitão. O céu já estava escuro. O rio era uma massa de luzinhas saltitantes. A dama ficou parada no cais, acenando até não conseguir ver mais o rosto das crianças. Então voltou para dentro do depósito, com o macaco dourado alinhado em seu seio, e jogou a pequena pilha de cartas na fornalha antes de sair por onde tinha entrado. Era muito fácil atrair as crianças dos bairros miseráveis, mas finalmente as pessoas começaram a perceber e a polícia teve que entrar em ação, embora com alguma resistência. Por algum tempo não houve mais enfeitiçamentos, mas o boato tinha nascido e aos poucos foi mudando, crescendo e se espalhando. E quando passado algum tempo, algumas crianças desapareceram em Norwich, e depois em Sheffield, e depois em Manchester. As pessoas nesses lugares, que sabiam dos desaparecimentos em outras cidades, acrescentavam novos fatos à história, que ia ganhando força. E assim cresceu a lenda de um misterioso grupo de feiticeiros que roubava crianças. Alguns diziam que o chefe era uma linda mulher, outros falavam num homem alto de olhos vermelhos, e uma terceira visão falava num rapaz que ria e cantava para suas vítimas, que o seguiam como carneirinhos. Quanto ao local para onde levavam as crianças perdidas, não haviam duas versões iguais. Alguns diziam que era para o inferno, debaixo da terra, para a terra encantada, outros afirmavam para uma fazenda onde as crianças eram confinadas e engordadas para serem servidas à mesa. Outros diziam que elas eram vendidas como escravas para tártaros ricos. Mas uma coisa em que todos concordavam era o nome desses captores invisíveis. Tinham de ter um nome, ou não poderiam ser mencionados, e falar sobre eles, especialmente para quem estava são e salvo em casa, ou na faculdade Jordan. Era delicioso, e o nome com que eles aparentemente foram batizadas, sem ninguém soubesse por quê, foi Gobblers. Não fique fora até tarde, senão os Gobblers vão pegar você. Minha prima em Northampton conhece uma mulher cujo filho foi roubado pelos Gobblers. Os Gobblers estiveram em Stratford. Dizem que eles estão vindo para o sul. E inevitavelmente vamos brincar de crianças e Gobblers. Foi o que Lyra disse a Roger, o ajudante de cozinha na faculdade Jordan. Ele a teria seguido até o fim do mundo. Como é que se brinca disso? Você se esconde e eu encontro. Eu abro ao meio como fazem os Gobblers. Você não sabe o que eles fazem. Pode ser que não façam nada disso. Você está com medo deles. Estou vendo, disse ela. Não tô. Aliás, nem acredito neles. Eu acredito, ela retrucou com firmeza. Mas nem eu tenho medo. Faço o que meu tio fez na última vez em que veio a Jordan. Eu vi. Ele estava na sala privativa e havia um convidado que não foi educado, e tio Ociel só fez olhar firme para ele, e o homem caiu morto na hora, espumando pela boca. Duvido. Nunca falam nada sobre isso na cozinha. Além do mais, você não pode entrar na sala privativa. Claro que não falaram. Eles não iam constar esse tipo de coisa aos criados. Claro que não falam. Eles não iam contar esse tipo de coisa aos criados. E eu estive na sala privativa, sim. De qualquer modo, ele está sempre fazendo isso. Fez com um dos tártaros que o pegaram uma vez. Amarraram o meu tio e iam cortar as tripas dele. Mas quando o primeiro chegou com a faca, meu tio olhou bem para ele e ele caiu morto. Então veio o outro e meu tio fez a mesma coisa com ele, e no final só sobrou um. Tio Ociel disse que ia deixar o homem vivo se ele o desamarrasse. E foi o que ele fez. Então meu tio matou ele mesmo assim, para lhe dar uma lição. Roger duvidava dessa história, ainda mais do que dos Gobblers. Mas era boa demais para ser desperdiçada, de modo que os dois se revezaram sendo Lord Ociel e os tártaros que iam morrer. Em vez de espuma, os dois usaram bicarbonato adocicado. Mas isso foi uma distração. Lyra ainda queria brincar de Gobblers e convenceu Roger a descer para as adagas, onde ele entrara com o chaveiro de reserva do mordomo. Juntos atravessaram as grandes camadas onde o Tokay e o Canade da faculdade, o Burgundy e o Brantigin
descansavam sobre as teias de aranha de muitos anos. Os antigos arcos de pedra se erguiam acima deles, apoiados em colunas grossas como 10 árvores juntas. O chão era de pedras irregulares, e por toda parte havia garrafas arrumadas em prateleiras e barris. Era fantástico. Esquecendo-se dos gobblers, as duas crianças foram de uma ponta a outra, cautelosamente segurando uma vela com dedos trêmulos, tentando enxergar em cada canto escuro, com a única pergunta cada vez mais forte na mente de Lyra. Qual era o gosto do vinho? Havia um modo de saber, Lyra. Apesar de Roger ser totalmente contra, escolheu a garrafa mais velha, retorcida e verde que conseguiu encontrar, e não tendo nada com que pudesse tirar a rolha, quebrou a garrafa no gargalo. Encolhidos no canto mais escondido, os dois bebericaram o líquido púrpura, curiosos para ver quando ficariam bêbados e como saberiam que estavam. Lyra não gostou muito do sabor, mas tinha que admitir que tinha algo de solene e de complexo. O mais engraçado era observar os dois demons que pareciam ficar cada vez mais tontos. Caíam, davam risadinhas sem motivo e mudavam de forma imitando monstros, cada um tentando ficar mais feio que o outro. Finalmente, e quase ao mesmo tempo, as crianças descobriram como era ficar bêbado. Eles gostam disso? Ofegou Roger, depois de vomitar muito. Gostam sim, disse Lyra, mas nas mesmas condições. E eu também, acrescentou teimosamente. A única coisa que Lyra aprendeu nesse episódio foi que brincar de gobblers levava a lugares interessantes. Lembrou-se das palavras do tio na última conversa que tiveram e começou a explorar o porão. Pois o que havia acima do solo era apenas uma pequena fração do todo, como um enorme fungo cujas raízes se estendem por muitos quilômetros. A Jordan, ao se ver brigando por espaço com a faculdade St. Michael de um lado, a faculdade Gabriel do outro e a biblioteca da universidade atrás, começaram ainda na Idade Média a se espalhar por baixo da terra. Túneis, poços, câmaras, porões, escadarias, tudo isso tinha escavado tanto a terra abaixo de Jordan e por centenas de metros ao redor dela que haviam quase tanto ar debaixo da terra quanto em cima dela. A faculdade de Jordan ficava sobre uma espécie de espuma de pedra. Tendo provado o gostinho de explorar o subsolo, Lyra abandonou seu território de costume, os Alpes regulares que eram os telhados da faculdade, e mergulhou com Roger nesse mundo subterrâneo. Brincar de gobblers virou caçar gobblers, pois o que seria mais provável do que haver tais criaturas escondidas no subsolo à espreita? De modo que certo dia, ela e Roger desceram para a cripta sobre o oratório. Era ali que as gerações de reitores vinham sendo enterradas, cada um em seu caixão de carvalho forrado de chumbo. Os caixões ficavam dentro de nichos ao longo das paredes de pedra. Uma placa de pedra abaixo de cada um dava os nomes deles. Simon Leclerc, reitor, 1765-1789. Cerebaton, Resquitassin Peace. Que quer dizer isso? Roger perguntou. A primeira linha é o nome dele, e a segunda é romano. E as datas no meio da linha são o tempo em que ele foi reitor. E o outro nome deve ser o de irmão dele. Saíram caminhando ao longo da cripta silenciosa, lendo mais inscrições. Francis Lai, reitor, 1748-1765. Zohariel, Resquinscan in Peace. Ignaz Cole, reitor, 1745-1748. Musca. Lyra achou interessante constatar que em cada caixão havia uma placa de bronze com uma imagem diferente. Num era um basilisco, no outro uma mulher loura, no outro uma serpente, no outro um macaco. Percebeu que era a imagem do Demon dos mortos. Quando as pessoas chegavam à idade adulta, seus demons perdiam o poder de se transformar e ficavam com uma forma única e permanente. Esses caixões têm esqueletos dentro, Roger sussurrou. Carne e putrefação, Lyra sussurrou de volta. E vermes em lombrigas se retorcendo dos buracos dos olhos deles. Deve ter fantasmas por aqui, disse Roger com um arrepio de prazer. Depois da primeira cripta, eles encontraram um corredor cujas paredes eram cobertas de prateleiras de pedra. Cada prateleira era dividida em quadrados, e em cada quadrado descansava uma caveira. O Demon de Roger, com o rabo entre as pernas, se estremeceu junto ao corpo dele, e soltou um uivo breve e fraco. Quieto, mandou Roger. Lyra não podia ver Ptalaemon, mas sabia que em sua forma de mariposa ele estava descansando em seu ombro e com certeza tremendo também. Estendendo a mão, ela pegou a caveira mais próxima e a tirou do lugar. O que está fazendo? Não é para tocar nelas, Roger protestou. Sem lhe dar atenção, ela ficou girando a caveira nas mãos. De repente, alguma coisa saiu pelo buraco na base do crânio.
passou entre os dedos dela e caiu no chão ruidosamente. Com um susto, ela quase deixou cair na caveira. É uma moeda, Roger exclamou, tateando no chão. Pode ser um tesouro. Ele ergueu o objeto à luz de velas e ambos o contemplaram de olhos regalados. Não era uma moeda, e sim um pequeno disco de bronze com um entalhe grosseiro representando um gato. Como o dos caixões, disse Lyra. É o Demon dele, só pode ser. É melhor botar de volta. Roger inquieto aconselhou. Lyra girou a caveira e deixou o disco cair de volta em seu lugar imemorial antes de recolocá-lo na prateleira. Os dois descobriram, então, que cada um dos crânios tinha sua moeda Demon representando o companheiro da vida do dono, ainda perto dele na morte. O que você acha que estes eram quando estavam vivos? Lyra perguntou. Provavelmente catedráticos, imagino. Só os reitores ganham caixões. Com certeza foram tantos catedráticos durante todos esses séculos que não haveria lugar para enterrar todos, de modo que eles cortam a cabeça e guardam. É mesmo a parte mais importante deles. Não encontraram gobblers, mas as catacumbas sobre o oratório mantiveram Lyra e Roger ocupados durante muitos dias. Certa vez, ela inventou de fazer uma brincadeira com alguns dos catedráticos mortos, trocando os discos dentro do crânio, dando a eles dímons errados. Pantalaimon ficou tão nervoso com isso que se transformou num morcego e começou a voar para cima e para baixo, soltando gritos agudos e batendo as asas no rosto dela. Mas ela não deu atenção. A brincadeira era boa demais. Porém, ela pagou por isso mais tarde. Na cama, em seu quartinho apertado no topo da escadaria 12, ela foi visitada por uma assombração e acordou gritando por causa das 3 figuras de túnica paradas ao lado da cama, apontando os dedos ossudos antes de jogar para trás os capuzes e mostrar os tocos sangrentos, onde deveriam estar as cabeças. Só quando o Pantalaimon se transformou no leão e rugiu foi que eles recuaram, fugindo-se a matéria da parede até que só restaram de fora os braços. Depois as mãos secas, cinzentas amareladas. Depois os dedos convulsivos, depois nada. De manhã, a primeira coisa que ela fez foi correr para as catacumbas e devolver as moedas de Demons aos seus verdadeiros donos, sussurrando: Perdão, perdão, as caveiras. As catacumbas eram muito maiores do que a adega, mas também tinham um limite. Depois que Lyra e Roger exploraram cada canto delas e certificaram que não havia gobblers por lá, voltaram a atenção para outra coisa, mas não antes de terem visto saindo da cripta pelo intercessor, que os chamou de oratório. O intercessor era um ancião gorducho conhecido como Padre Hengst. Sua função era dirigir todos os ofícios da faculdade, pregar, orar e ouvir confissões. Tinha se interessado pelo bem-estar espiritual de Lyra quando era menorzinha, mas foi desencorajado pela indiferença e pelos falsos arrependimentos dela. Finalmente chegara à conclusão de que espiritualmente ela não era promissora. Ouviu o chamado dele. Lyra e Roger se viraram com relutância e foram arrastando os pés para dentro do oratório escuro, cheirando a mofo. Aqui e ali tremulavam chamas de velas diante das imagens dos santos. Um ruído fraco e distante vinha do mezanino do órgão, onde alguns concertos estavam sendo feitos. Um criado polia o púlpito de bronze. Padre Hengst, na porta da sacristia, fez um aceno. Onde estiveram? Perguntou. Já vi vocês saindo de lá mais de uma vez. O que estão tramando? Seu tom não era de acusação. Ele parecia genuinamente interessado. Empoleirado em seu ombro, o Demon do padre estendeu para eles a língua de lagarto. Lyra respondeu. Queríamos ver a cripta. Por que motivo? Os caixões. Queríamos ver todos os caixões, ela disse. Mas por quê? Ela deu ombros, sua resposta de costume quando se sentia pressionada. E você? Ele continuou olhando para Roger. O Demon do rapaz começou a balançar a cauda de terrier para aplacá-lo. Qual é o seu nome? Roger, padre. Se é criado, onde trabalha? Na cozinha, padre. Não deveria estar agora? Sim, padre. Então vá. Roger se virou e saiu correndo. Lyra arrastou o pé de um lado para outro no chão. Quanto a você, Lyra, fico contente em ver que está se interessando pelas coisas do oratório. É uma menina de sorte, por ter tanta história à sua volta. Murmurou ela. Mas me espanta a sua escolha de companheiros. Você se sente sozinha? Não, ela disse. Sente. Sente falta de companhia de outras crianças? Não. Não estou falando de Roger, o ajudante de cozinha. Estou falando de crianças como você. Crianças de berço nobre. Gostaria de ter alguns companheiros desse tipo? Não. Outras meninas, talvez? Não. Sabe, nenhum de nós quer que você perca todos os prazeres e divertimentos comuns da infância. Às vezes penso que sua vida aqui deve ser solitária no meio dos velhos catedráticos. Sente isso? Não. Ele juntou os polegares sobre os outros dedos entrelaçados, incapaz de pensar em outra coisa para perguntar àquela criança obstinada.
Se estiver com algum problema, sabe que pode me contar, disse finalmente. Espero que sempre lembre-se disso. Sim. Tem feito suas orações? Sim. Muito bem, agora vá. Com um suspiro de alívio mal disfarçado, ela se virou e saiu. Não tendo conseguido encontrar gobblers debaixo da terra, Lyra voltou para as ruas. Era onde se sentia em casa. Então, quando ela tinha quase perdido o interesse neles, os gobblers apareceram em Oxford. A primeira notícia que ela teve foi quando sumiu um menino de uma família egípcia que ela conhecia. Foi na época da feira de cavalos, e a bacia do canal estava apinhada de barcos e barcaças, com mercadores e viajantes, e os ancoradouros ao longo do cais em Jericó cintilavam com as reios brilhantes, e ressoavam com o ruído de ferraduras e os gritos dos negociantes. Lyra sempre gostava da feira de cavalos. Além da chance de um passeio clandestino em algum cavalo mal vigiado, havia inúmeras oportunidades para provocar uma batalha. E esse ano ela tinha um ótimo plano. Inspirada pela cultura do barco no ano anterior, dessa vez pretendia navegar em pouco mais antes de ser expulsa. Se ela e os amigos das cozinhas das faculdades pudessem chegar até Abingdon, poderiam fazer uma grande bagunça no dique. Mas nesse ano não haveria guerra. Enquanto percorria a borda do estaleiro de Port Meadow, ao sol da manhã com 2 moleques, passando um para o outro um cigarro roubado e soprando a fumaça com bastante ostentação. Ela escutou o grito numa voz conhecida. Bem, o que foi que você fez com ele, seu bunda mole? Era uma voz poderosa, voz de mulher, mas uma mulher com pulmão de couro e cobre. Lyra na mesma hora tentou ver de onde ele vinha, pois tinham reconhecido a voz de Mãe Costa, que em 2 ocasiões tinha deixado Lyra quase desmaiada com os pescoções, mas em 3 lhe dera pão de mel quente, e cuja família era famosa pelo luxo e pela imponência de seu barco. Eram príncipes entre os egípcios, e Lyra admirava muito Mãe Costa, mas pretendiam passar algum tempo cautelosa, pois era deles o barco que ela havia roubado. Um dos moleques companheiros de Lyra pegou automaticamente uma pedra no chão enquanto ouviu a gritaria, mas Lyra ordenou. Pode ir soltando. Ela está nervosa, pode quebrar você ao meio como um graveto. Na verdade, Mãe Costa parecia mais amistosa do que zangada. O homem com quem falava, o mercador de cavalos, dava de ombros e espalmava as mãos. Bom, eu não sei, dizia ele. Ele está aqui e no minuto seguinte tinha sumido. Não cheguei a ver para onde ele foi. Ele estava ajudando você, estava segurando seus malditos cavalos. Bom, ele devia ter ficado aqui, não é? Sair correndo no meio do trabalho. O homem não chegou a terminar a frase, pois Mãe Costa lhe pregou um tremendo tabefe na lateral da cabeça, acompanhado de tantos xingamentos e safanões que ele berrou e se virou para fugir. Os outros mercadores de cavalos zombaram e um potro assustado empinou sobressaltado. O que está acontecendo? Lyra perguntou a um menino egípcio que a tudo assistia, boquiaberto. Por que ela está com tanta raiva? É o filho dela, explicou o menino. Billy, com certeza. Ela acha que os gobblers pegaram o garoto, e pode ser verdade. Mesmo. Eu não vejo Billy desde os gobblers, então eles chegaram a Oxford. O menino egípcio se virou para o outro lado para gritar para os amigos que estavam observando Mãe Costa. Ela não sabe de nada, nem sabe que os gobblers estão aqui. Meia dúzia de moleques olharam para ela com expressão de desprezo. Lyra jogou fora o cigarro, reconhecendo a deixa para uma boa briga. No mesmo instante, os demons de todos se prepararam para a guerra. Cada criança era acompanhada por dentes, ou garras, ou pelos eriçados, e Pantalaimon, desprezando a imaginação limitada daqueles demons egípcios, se transformou num dragão do tamanho de um cão verdadeiro. Do tamanho de um cão veadeiro. Mas antes que a batalha começasse, Mãe Costa se intrometeu, empurrando 2 egípcios e confrontando Lyra como se fosse uma lutadora profissional. Você sabe dele? Ela impelou Lyra. Viu Billy? Não, acabamos de chegar. Não vejo Billy há meses. O demon de Mãe Costa fazia círculos no ar acima da cabeça dela. Um falcão de olhos amarelos e ferozes, que olhavam para todos os lados sem piscar. Lyra ficou com medo. Ninguém se preocupava quando a criança sumia por algumas horas, principalmente uma egípcia. No mundinho dos barcos egípcios, todas as crianças eram preciosas e intensamente amadas. E cada mãe sabia que, se seu filho estivesse longe da sua vista, não estaria longe da vista de outra mãe, que o protegeria instintivamente. No entanto, ali estava Mãe Costa, rainha entre os egípcios, aterrorizada pela ausência de uma criança. O que estava acontecendo? Mãe Costa olhou sem ver o grupinho de crianças. Saiu tropeçando por entre a multidão, indo na direção do ancadouro. Sempre gritando pelo filho.
No mesmo instante, as crianças esqueceram a briga diante daquele sofrimento. Esses gobblers são o que, afinal? Perguntou Simone. Parslow, amiguinho de Lyra. O primeiro menino egípcio respondeu. Você sabe, eles estão roubando as crianças por toda parte. São piratas. Eles não são piratas, corrigiu outro egípcio. São carnobais. É por isso que o nome deles é gobblers, papões. Eles comem crianças? Perguntou outro amigo de Lyra. Hugh Lovat, ajudante de cozinha na St. Michel's. Ninguém sabe, disse o primeiro menino. Levam a criança e ninguém mais tem notícia dela. Isso todos nós sabemos, disse Lyra. Há meses estamos brincando de crianças e gobblers. Antes de você, aposto, mas duvido que alguém já tenha visto um gobbler. Já viram, disse um garoto. Quem? Lyra insistiu. Você já viu? Como é que sabe que não é uma pessoa? Charlie viu eles em Banduri, disse uma menina egípcia. Eles ficam falando com a mulher enquanto outro homem tirou o filho dela do jardim. É, eu vi eles fazerem isso, confirmou Charlie, um menino egípcio. Como é que eles eram? Lyra quis saber. Bom, eu não vi direito, Charlie confessou. Mas vi o caminhão deles, acrescentou. Eles chegaram num caminhão branco. Colocam o menino no caminhão e saem disparados. Mas por que chamam eles de gobblers? Lyra insistiu. Porque eles papam as crianças, disse o primeiro garoto egípcio. Nós contaram lá em Northampton. Eles estiveram por lá e tudo mais. Tinha uma garota em Northampton, levaram o irmão dela e ela disse que os homens que levaram, eles disseram que iam comer ele. Todo mundo sabe disso. Eles papam as crianças tudinhas. Uma menina egípcia começou a chorar alto. É a prima de Billy, Charlie informou. Lyra perguntou. Quem viu Billy por último? Eu. Uma dúzia de vozes exclamou. Eu vi Billy segurando aquele pangé de Johnny Fiorelli. Eu vi ele perto do vendedor da maçã caramelada. Eu vi ele se balançando no guindaste. Depois que conseguiu entender tudo aquilo, Lyra ficou sabendo que Billy tinha sido visto não mais de 2 horas antes. Então, nas últimas 2 horas, os gobblers estiveram por aqui. Todos olharam em volta, estremecendo, apesar do sol quente, do porto empinado, do cheiro familiar de alcatrão, cavalos e folha de fumo. O problema era que, já que ninguém sabia como eram esses gobblers, qualquer pessoa podia ser um gobbler, como Lyra declarou ao bando de crianças perplexas. Todas elas, as da faculdade egípcias, agora sob seu domínio. Eles têm que parecer pessoas comuns, senão seriam logo descobertos, ela explicou. Se só aparecem à noite, podiam ter qualquer aparência, mas se aparecem à luz do dia, tem que parecer gente normal. Então qualquer pessoa aqui pode ser um gobbler. Não pode não, disse o egípcio em tom hesitante. Conheço elas todas. Está certo, não essas aqui, mas qualquer outra, disse Lyra. Vamos procurar os gobblers e o caminhão branco também. Aquilo provocou um estouro de boiada. Outros logo se juntaram aos primeiros, e em pouco tempo haviam umas 30 ou mais crianças egípcias correndo de uma ponta a outra nos ancadouros, entrando e saindo dos estábulos, subindo pelo guindaste e gruas no estaleiro, saltando por cima de cerca para dentro do pasto. 15 crianças ao mesmo tempo agarradas à corda que se usava para atravessar o rio de Águas Verdes, e correndo a toda pelas ruas estreitas de Jericó. Por entre as casinhas de tijolos, e entrando no grande oratório de Este Barnabas, o químico com sua torre quadrada, metade delas não sabia o que estavam procurando, e achava que se tratava apenas de uma brincadeira. Porém, as mais próximas, a Lyra sentia medo e aflição de verdade, cada vez que avistavam uma figura solitária num beco, ou na meia-luz do oratório. Seria um gobbler? Mas naturalmente não era. Finalmente sem sucesso e com a sombra do desaparecimento verdadeiro de Billy pesando sobre todo mundo, o entusiasmo foi diminuindo. Quando Lyra e os 2 jovens da faculdade saíam de Jericó perto da hora do jantar, viram os jipes reunidos no cadouro vizinho, aquele em que o barco dos Costa estava atracado. Algumas mulheres choravam bem alto, e os homens furiosos formavam grupinhos. Todos os demons estavam agitados, voando nervosos ou rosnando para as sombras. Aposto que os gobblers não teriam coragem de vir aqui, Lyra disse a Simon Parslow, quando os 2 atravessaram a soleira do grande saguão de Jordan. Não, ele concordou sem muita frieza, mas sei que sumiu uma garota do mercado. Quem? Lyra conhecia a maioria das crianças do mercado, mas não sabia que nenhuma tinha desaparecido. Jess Reynolds, da celaria. Ontem ela saiu só para buscar um pedaço de peixe para a janta do pai, mas na hora de fechar ainda não tinha aparecido, e ninguém viu ela. Procuraram no mercado inteiro e em toda parte. Ninguém me contou isso, Lyra disse indignada.
Achava que uma falha imperdoável de seus súditos não a manterem sempre enfermada de tudo. Bom, foi ontem que aconteceu. Ela pode ter aparecido. Vou perguntar, disse Lyra, se virando para tornar a sair. Mas ainda não tinha passado pelo portão quando o porteiro a chamou. Venha cá, Lyra. Você não pode sair esta noite. Ordens do reitor. Por que não? Já disse, ordens do reitor. Ele disse que se você voltasse para não sair de novo. Então me pegue. Ela desafiou e saiu correndo. Atravessou em disparada a rua estreita e entrou no beco onde as caminhonetes descarregavam mercadoria para o mercado coberto. Como era hora de fechar, havia poucas caminhonetes por ali, mas um grupinho de jovens fumava e conversava perto da porta central. Em frente ao alto muro de pedra da faculdade St. Michael's, Lyra conhecia um deles, um rapaz de 16 anos que ela admirava porque ele conseguia cuspir mais longe que qualquer outra pessoa que ela ouvira falar. Foi até lá e ficou esperando humildemente que ele a percebesse. Ei, o que você quer? Ele finalmente perguntou. A Jess Reynolds sumiu? Foi. Por quê? Porque o menino egípcio também sumiu hoje. E tudo mais. Estão sempre sumindo esses egípcios. Depois de toda a feira de cavalos, eles somem. Os cavalos também, comentou um dos amigos dele. Mas é diferente, Lyra protestou. Era um garotinho. Ficamos procurando ele a tarde toda. E as outras crianças disseram que os Gobblers pegaram ele. O quê? Os Gobblers, ela repetiu. Nunca ouviu falar dos Gobblers? Aquilo era novidade também para os outros rapazes, e tirando alguns comentários grosseiros, eles escutaram com atenção o que ela lhes contou. Gobblers, repetiu o conhecido de Lyra, cujo nome era Dick. Que coisa idiota! Esses egípcios vivem com essas ideias idiotas. Disseram que os Gobblers apareciam em Banduri há poucas semanas e levaram centenas. Lyra insistiu. Com certeza vieram para Oxford agora para pegar as nossas. Devem ter sido eles que pegaram a Jessie. Sumiu um menino lá pelas bandas de Crowley, contou. Um dos rapazes, agora me lembro. Minha tia, ela veio aqui ontem, porque vende peixe e batata frita em uma caminhonete. E ouviu contar isso. Um menino pequeno, mas não sei da história de Gobblers. Não existem Gobblers. É só uma história. Existem sim, contestou Lyra. Os egípcios já viram eles. Acharam que eles comem as crianças que eles pegam. E... Ela parou a frase no meio, porque de repente tinha se lembrado de uma coisa. Durante aquela noite estranha que ela passara escondida na sala privativa, Lord Asriel tinha mostrado um slide de um homem com jorros de luz entrando nele. E ao lado do homem havia uma figura pequena com menos luz em volta. E Lord Asriel tinha dito que era uma criança, e alguém perguntara se era uma criança seccionada. E o tio tinha dito que não, que essa era a questão. Lyra sabia que seccionada queria dizer cortada. Então a coisa lhe atingiu o coração. Onde estava Roger? Ela não ouvia desde a manhã. De repente ficou com medo. Pantalaimon, como um leão em miniatura, saltou para seus braços e rosnou. Ela se despediu dos rapazes junto ao portão e caminhou em silêncio de volta para a rua True. Depois correu o mais que podia até a faculdade Jordan, entrando pela porta um segundo antes do Demon, agora em forma de leopardo. O porteiro estava zangado. Tive que ligar para o reitor e contar tudo, declarou. Ele não gostou. Eu não queria estar em seu lugar, mocinha. Por dinheiro nenhum. Onde está o Roger? Ela quis saber. Não vi. Ele também vai ver só. Ah, quando o Sr. Caulston o pegar. Lyra correu para a cozinha, entrando no meio daquela agitação barulhenta e fumeirante. Onde está o Roger? Berrou. Some daqui, Lyra. Estamos ocupados. Mas onde é que ele está? Você deve saber. Lyra gritou para o chefe da cozinha, que lhe deu um tapa na orelha e a expulsou de lá. Bernie, o confeiteiro, tentou acalmá-la, mas não conseguiu. Eles pegaram o Roger, aqueles Gobblers malditos. Alguém devia pegar e matar eles. Eu odeio eles. Vocês não se importam com o Roger. Lyra, todos nós nos importamos com o Roger. Não, porque senão paravam o trabalho e ia procurar por ele nesse instante. Odeio vocês. Pode haver um monte de motivos para o Roger ter sumido. Seja sensata. Temos o jantar para preparar e servir em menos de 1 hora. O reitor tem convidados na residência e ele também vai jantar lá, o que significa que o chefe vai ter que mandar a comida para lá bem depressa, para não esfriar com uma coisa e outra. Lyra, a vida tinha que continuar. Tenho certeza de que o Roger vai aparecer. Lyra saiu correndo da cozinha, derrubando uma pilha de tampas de prata e ignorando o ruído de raiva que isso provocou. Correndo, desceu os degraus e atravessou o quadrilátero. Passou entre a capela e a Torre Palmer e entrou no quadrilátero e Astley, onde ficavam os prédios mais antigos da faculdade.
Pantalaimon correu de um lado para o outro na frente dela na forma de um leopardo, em miniatura, e disparou a escada acima até o último andar, onde ficava o quarto de Lyra. A menina abriu a porta de supetão, arrastou a cadeira cambaleante para perto da janela e abriu a janela e passou para o lado de fora. Logo abaixo da janela havia uma calha de pedra forrada de chumbo, com uns 30 centímetros de largura, para recolher a água da chuva de pé dentro dela. Lyra virou e subiu pelas telhas rústicas até chegar à cumeira do telhado. Ali ela abriu a boca e gritou. Pantalaimon, que sempre se transformava em pássaro quando estava no telhado, voava em círculos ao redor dela, acompanhando-a com o seu grasnado agudo de gralha. O céu do final da tarde se tingia de cores: pêssego, damasco, creme, delicadas nuvens de sorvete num largo céu alaranjado. As torres e os campanários de Oxford estavam em volta deles. Na mesma altura, os bosques verdes e Château Verde Whiteham se mostravam a cada lado, um a leste, outro a oeste. Em algum lugar haviam gralhas grasnando e sinos tocando, e dos currais dos bois as batidas ritmadas de um motor a gás anunciavam a decolagem diária do zeppelin do Correio Real para Londres. Lyra ficou olhando enquanto ele subia acima do campanário na capela St. Michael's, a princípio do tamanho da ponta do dedo mindinho dela quando ela estendia o braço, depois ficando cada vez menor até virar um pontinho no céu perolado. Ela se virou e abaixou para olhar o quadrilátero mergulhado em sombras, onde os catedráticos, vestindo as suas becas pretas, já começavam a chegar sozinhos ou aos pares para a dispensa. Seus dímons caminhando ou voejando de lado deles, ou então calmamente empoleirados em seus ombros. Estavam acendendo as luzes no salão. Ela via os vitrais da janela começando a brilhar um a um à medida que o criado percorria as mesas, acendendo as lamparinas. O sino do administrador começou a tocar, anunciando a meia hora antes do jantar. Aquele era o mundo dela. Ela queria que ele permanecesse a mesma coisa para sempre. Mas ele estava mudando ao seu redor, pois alguém lá fora estava roubando crianças. Ela se sentou na cumeira do telhado, o queixo apoiado nas mãos. É melhor irmos salvar o Roger, Pantalaimon, declarou. Ela respondeu da chaminé com sua voz de gralha. Vai ser perigoso. Claro, eu sei disso. Não se esqueça que eles disseram na sala privativa. O que foi? Alguma coisa sobre uma criança lá no Ártico, aquela que não estava traindo pó. Disseram que ela era uma criança completa. E daí? Pode ser isso que vão fazer com o Roger, os gípios e as outras crianças. Como é? Bom, que completa quer dizer? Sei lá. Com certeza cortam elas ao meio. Acho que elas viram escravas. Isso seria mais útil. Com certeza eles têm minas por lá, minas de urânio para as naves atômicas. Aposto que é isso. Se mandassem os adultos para o fundo das minas, eles morreriam, então usariam crianças, porque elas são mais baratas. Foi isso que fizeram com ele. Eu acho, mas a opinião de Pantalaimon teve que esperar, porque uma voz que vinha de baixo começou a gritar: Lyra, Lyra, desça daí nesse instante. Alguém batia na janela. Lyra reconheceu a voz em impaciência. Era a senhora Lonsdale, a governanta. Impossível se esconder dela. Com o rosto tenso, Lyra escorregou pelo telhado até a calha e tornou a entrar pela janela. A senhorita Lonsdale estava enchendo de água uma pequena bacia descascada, com acompanhamento de gemidos e batidas que o sistema hidráulico produzia. Quantas vezes já lhe disseram para não ir ao telhado? Veja o seu estado. Veja, esta saia está imunda. Tire a roupa imediatamente e se lave enquanto eu procuro alguma coisa decente que não esteja rasgada. Não sei por que você não consegue ficar limpa e arrumada. Lyra estava aborrecida demais até para perguntar por que tinha que se lavar e se vestir, e nenhum adulto fornecia uma razão por iniciativa própria. Ela puxou o vestido pela cabeça e o deixou cair sobre a cama estreita, e começou a se lavar com má vontade, enquanto Pantalaimon, agora um canário, saltava cada vez mais para perto do dímon da senhora Lonsdale, um impassível cão de caça, tentando em vão implicar com ele. Veja o estado deste guarda-roupa. Faz semanas que não pendura um vestido. Veja como este está amassado. Veja isso, veja aquilo. Lyra não queria ver. Ela fechou os olhos enquanto esfregava o rosto com uma toalha fina. Vai ter que usar esse mesmo assim. Não dá tempo de passar. Deus me perdoe, menino. Veja os seus joelhos, veja o estado deles. Não quero ver nada, Lyra resmungou. A senhorita Lonsdale lhe deu um tapa na perna. Lave, ordenou com ferocidade. Tira toda essa sujeira. Por quê? Lyra finalmente perguntou. Eu nunca lavo os joelhos.
Ninguém vai olhar para os meus joelhos. Por que tenho que fazer isso tudo? A senhora também não liga para o Roger, igual o cozinheiro-chefe. Eu sou a única. Outro tapa na outra perna. Chega dessa bobagem. Sou uma Parslow. Como a mãe do Roger. Ele é meu primo de segundo grau. Aposto que não sabia disso. Porque aposto que você nunca perguntou, senhorita Lira. Aposto que isso nunca lhe passou pela cabeça. Não me acuse de não me importar com um menino. Deus sabe que eu me importo, até mesmo com você. Que me dá poucos motivos para isso e nenhuma gratidão. Ela pegou a flanela e esfregou os joelhos de Lira com tanta força que deixou a pele rosada e ardente, mais limpa. O motivo disso é que você vai jantar com o reitor e com os convidados dele. Peço a Deus que você se comporte. Fale somente quando falarem com você. Seja discreta e educada. Sorria e nunca diga sei lá quando lhe perguntarem alguma coisa. Ela enfiou o melhor vestido de Lira no corpo magro da menina. Ajeitou-o, pescou na confusão de uma gaveta uma fita vermelha e escovou os cabelos dela como uma escova de cerdas duras. Se tivesse me avisado antes, eu podia ter lavado direito os seus cabelos. Bom, é uma pena. Tomara que não olhem de muito perto. Pronto, agora fique direito. Onde estão aqueles sapatos bons de verniz? 5 minutos mais tarde, Lira estava batendo na porta da residência do reitor, a casa imponente e um pouco triste que se abria para o quadrilátero Yaxley, e cujos fundos davam para o jardim da biblioteca. Quanto a Lyman, que por educação se transformava no arminho, se esfregou na perna dela. A porta foi aberta por Cousins, criado do reitor e velho inimigo de Lira, mas ambos sabiam que aquilo era uma trégua. A senhorita Lonsdale disse para eu vir, Lira explicou. Sim, fez Cousins, chegando para o lado. O reitor está na sala de estar. Ele a levou para o aposento amplo que dava para o jardim da biblioteca. Os últimos raios de sol entravam ali através do vazio entre a biblioteca e a Torre Palmer, e iluminavam os quadros pesados e a prataria severa com o reitor colecionava. Iluminavam também os convidados, e Lira entendeu por que não iam jantar no salão. 3 deles eram mulheres. Ah, Lira, que bom que pôde vir, exclamou o reitor. Cousins, arranje alguma coisa que ela possa beber. Dama Hannah, acho que não conhece Lira. A sobrinha de Lord Ciel, a senhora sabe. Dama Hannah Health, diretora de uma das faculdades femininas, era uma senhora de cabelos grisalhos cujo Demon era um sagui. Lira cumprimentou com toda a educação e depois foi apresentada aos outros convidados, que eram como Dama Hannah, estudiosos de outras faculdades e bastante desinteressantes. Então o reitor chegou ao último, Sra. Coulter. Essa é a nossa Lira. Lira, venha cumprimentar a Sra. Coulter? Olá, Lira, disse a Sra. Coulter. Era linda e jovem. Os cabelos negros e lisos emolduravam o rosto dela, e seu dima era um macaco dourado.